Olá pessoal, seja bem-vindo à aula de número 2 do módulo 4. Então vamos dar continuidade aqui à criação do nosso blog, né? Então, na aula passada nós configuramos o blog e a partir de agora nós vamos começar a construí-lo, tá? A gente vai construir cada parte do blog. Vamos começar fazendo o cabeçalho, depois vamos fazer o menu, depois vamos fazer o filter, né? Que é a área de destaque aqui do blog, que você pode colocar tanto um formulário, como umas imagens passando, quanto um banner, ou não colocar nada, né, fica ao seu critério. Depois nós vamos começar também a trabalhar com a lateral do blog, tá? Tanto faz lateral esquerda ou direita, né? Nesse caso aqui eu coloquei esquerda. A gente vai criar a parte lateral do blog, vamos colocar outras coisas aqui, e a parte de conteúdo do blog, tá bom? Então vamos lá, o primeiro passo é nós começarmos a construir, né, essa parte do topo aqui, ó. Então você vê que o topo de um blog, normalmente ele tem um logotipo, tá? E tem um banner, tá? Muitas pessoas, muitos blogueiros, né, só colocam somente um banner aqui, às vezes quem não tem logotipo, né, coloca o nome do blog em cima de um banner, eles colocam uma imagem, colocam uns efeitos, também é válido. No nosso caso, vamos fazer um logo, tá? Vou mostrar para vocês um site de logotipos, e nós vamos construir esse logo com um banner aqui em cima, tá bom? Então o primeiro passo é nós começarmos a fazer o nosso logotipo. Antes, nós precisamos construir um logotipo, tá? Muitas pessoas não têm logotipo, né? Não tem logomarca. Na verdade é logotipo, né? Logomarca não existe. Então, eu tenho aqui uma sugestão para quem não tem logotipo, tá? Que é um site, né? Que ele oferece alguns modelos, né, de logotipo. Você escolhe o modelo e então constrói o seu logotipo baseado nesse modelo, tá bom? Então basta você vir aqui, ó, nesse site, ó, Shapeopea, tá? Eu vou deixar o link para vocês abaixo da aula, tá? Vocês podem olhar lá abaixo da aula, tem um link. E você escolhe aqui, ó, no Free Logo, né? Tem alguns templates de logotipo aqui. Tem pelo menos 150 modelos de logotipo diferente aqui. Você baixa ele para o seu computador e edita. Um detalhe. Isso aqui é um quebra-galho, tá? Não é que você vai utilizar, por exemplo, se você estiver fazendo uma coisa super profissional, não vai utilizar um modelo que já está aqui, apesar de ser muito bonitos, tá? Pague um designer e ele vai construir para você o seu logo, né? A sua identidade visual, porque vai ficar muito mais profissional. Mas se você, por exemplo, está começando agora, basta você usar isso aqui como referência, porque é interessante, né? A pessoa fala, olha, o cara realmente é profissional, tem um logo legal, tem um logo agradável de ver. Então, pense nisso, né? Se você estiver começando, comece com o logo, pode ser esse tipo de logo aqui, provavelmente outras pessoas já baixaram, já editaram, tá? Basta você trocar lá a fonte, a letra. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos construir primeiro o logotipo. O site que nós vamos trabalhar é o blog do OptimizePress Academy, então eu vou construir um logo para o OptimizePress Academy aqui. Então vai ser bem fácil, né? Eu vou simplesmente escolher aqui dos modelos, ó, nas categorias aqui eu escolhi aqui logo 1, tá? Eu vou aqui, por exemplo, vamos escolher aqui um tipo, né, aqui na página 2, né, a segunda página de designers, tem alguns outros modelos aqui bem interessantes, deixa eu ver um que vai ficar legal, vou escolher um que eu já estava trabalhando, né, que vai ser esse aqui do global, né, cadê o global? Ele está bem aqui, acho que está na página de número 4, está aqui, ó, esse Global Company aqui, tá vendo? Então eu vou utilizar esse modelo aqui do Global Company, tá? Vou utilizar ele. Ele é o mais tosco que existe, tá? Existem outros modelos bem interessantes. Esse Exchanger aqui é bem legal. Vou usar o Exchanger, só para dizer que eu não falei da sua. Vou usar o Exchanger só para você ver que interessante. Então, quando eu escolhi aqui o Exchanger, apesar de que está muito com aparência de dinheiro, né? Mas, não vamos usar o Exchanger, não. O Exchanger tem muito a ver com dinheiro. Eu vou usar esse daqui mesmo, tá? Porque era o que eu tinha escolhido aqui para mim poder utilizar. Eu vou clicar aqui, ó. Aqui diz o seguinte, clique em cima da imagem, né, do logo da imagem para poder fazer o download do arquivo. Então basta você clicar aqui em cima e vai salvar um arquivo, né, em formato PSD ou Photoshop. Então vou marcar aqui download e vou salvar, vou colocar aqui na pasta módulo 4 com o nome, vou colocar aqui, ó, logo PSD. Já a gente vai editá-lo. Pronto, salvei lá. Nós vamos abrir esse arquivo no Photoshop, tá? Se você não tem Photoshop, entre na sua área restrita lá em ferramentas, que você vai achar lá o Photoshop para poder baixar, tá bom? Lá na área restrita lá do OptimizePress Academy, lá em ferramentas você vai ver que tem lá a parte do Photoshop. Como que nós vamos fazer então para poder
usar no Photoshop. Então aqui, ó, esse modelo vai ficar mais ou menos desse jeito, tá? Essa parte do topo aqui que nós vamos criar, tá? Do logo aqui. Olha que interessante, o meu ficou assim, né? Do Geração Digital. Nós vamos fazer esse exemplo, porém, para cá, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo que nós vamos fazer, vamos construir aqui um novo arquivo. Na verdade, nós vamos abrir, né? Deixa eu fechar aqui. Vai vir assim o seu Photoshop, você vai clicar em arquivo, abrir, ou você pode clicar duas vezes nessa área cinza, tá? Também já vai para a área de abrir, e você vai lá no módulo 4 e abre aqui o seu logo, tá? Ele vai dizer que algumas fontes não estão disponíveis, serão substituídas quando você fazer a edição. Então abriu aqui o meu arquivo, tá? Quando eu abro o meu arquivo, eu vou fazer o seguinte, vou reduzir esse arquivo somente para a área aqui do logo. Então eu escolho aqui a ferramenta de corte, que eu já mostrei para vocês. Aqui nas abas, né, eu faço aqui um quadrado em volta do que eu quero, tá? Pronto. E clico duas vezes e ele simplesmente corta para mim essa parte aqui do logo. Beleza, maravilha. Então a primeira etapa está aqui construída. Então vamos trocar o nome agora, vamos deixar do jeito que está e vamos só trocar o nome para Global Company para OptimizePress Academy. Então vou clicar aqui na ferramenta de seleção e vou fazer o seguinte, vou escolher aqui a ferramenta de texto, né? Que é a ferramenta que eu utilizo para poder editar os textos, e clico em cima aqui, ele diz que vai editar a fonte vai ser outra, então você vê que a fonte mudou, né? Mudou para Myriad Pro, que é a fonte padrão que eu sempre utilizo aqui. Vou apagar isso daqui e vou digitar OptimizePress, né? OptimizePress, coloquei tudo em português maiúsculo aqui, Press, beleza, e aqui eu vou colocar Academy, tá bom? OptimizePress Academy. Beleza, ele sumiu aqui, acabou sumindo, né? Tá bom, não tem problema. Pronto, tá aqui. Eu vou selecionar somente o texto OptimizePress. Vou vir aqui em regular e vou trocar para bold condensado para ele ficar negrito, tá? Esse outro vai ficar normal mesmo. E vou fazer um alinhamento, né, do meu texto. O alinhamento do meu texto à direita, tá? Para ele poder ficar à direita. Beleza, e o Academy eu vou reduzir um pouquinho o tamanho, tá? 16, clico aqui ó, em cima do texto e clique, segura e arrasta para trás, você vê que ele vai diminuindo o tamanho lá. Tá escondido aqui, eu vou só ajustar aqui, ó, clicar aqui na ferramenta de seleção de novo, aí ele seleciona a ferramenta aqui, a primeira aqui de todas, e arrasta aqui para me posicionar no meu OptimizePress Academy. Só tem um detalhe, você vê que ele está muito junto aqui, ó, está muito longe, né? Um texto do outro. Como que eu faço para juntar esse texto? Pego o Tzinho, que é a ferramenta de texto de novo, clico aqui, seleciono tudo, venho aqui, ó, depois do T aqui, ó, tem um box aqui que é que você faz a edição dos textos. Então clico aqui, nessa opção aqui de alto, eu dou uma diminuída aqui, ó. Opa, você vai observar que ele vai diminuir um pouco, ó. Você vai observar que ele vai diminuindo, né? Eu vou colocar aqui mais ou menos 10 milímetros, né, de distância um do outro. Tá aí, acabou trocando, né, a cor ficou cinza. Nós vamos fazer o seguinte, a cor que nós vamos manter aqui vai ser um tom de azul. Então vou selecionar aqui, né, porque o OptimizePress ele é azul. Vamos inovar, né? Vamos usar um branco, tá? Colocar a cor branca aqui em tudo, beleza? E só para poder sumir, né, vamos colocar uma sombra em volta para ele poder destacar. Então, vou aqui no OptimizePress Academy, no texto aqui do lado direito, ó. Você vai observar que aparece aqui as suas camadas, tá? As suas layers. Você clica com o botão direito, vai em opções de mesclagem, tá? E aqui do lado tem sombra projetada, você marca isso daqui e você observa que já apareceu ali a minha sombra projetada. Eu simplesmente vou colocar aqui a distância de 0 e vou só aumentar um pouquinho o tamanho da sombra, tá? Aqui na expansão, a distância eu coloco 0, né? E a expansão eu coloco 15. O tamanho eu vou aumentar um pouquinho, deixar aqui 5 mesmo. Clico em OK. Tá aí a minha sombra do OptimizePress Academy. Tá bom? Não tá pronto, né, o meu logo. Para mim tirar o fundo branco, basta eu clicar aqui no olho, né, do background. Você vê que o fundo branco ficou vazado, né? Ficou sem fundo branco. Vamos então começar então a fazer a parte do banner, né? Então, pessoal, olha só. Aqui, se vocês observarem no Geração Digital, eu tenho um banner. Esse banner nós vamos construí-lo também. Como que a gente constrói? Então, o banner vai ter um logo e vai ter uma imagem, tá? Ou vai ter um texto aqui logo à frente, né? No caso aqui tem usando fazer do OptimizePress Academy, nós vamos usar um outro texto, tá? Então, como é que a gente faz esse banner? Primeiro passo é você definir o tamanho do banner.
Esse banner aqui é 975. Getúlio, como que você sabe disso? Porque o próprio OptimizePress me informa isso. Onde que eu vou para saber essas informações? Então a gente vai no OptimizePress. Você vai observar que aqui no painel, olha, quando você vem aqui em configurações de blog, né? Configurações de blog, você vai observar que tem aqui a parte do tema, né? Nós escolhemos o terceiro modelo aqui. E aqui você tem a opção de marca, né? Que você vai conseguir configurar um modelo, né? As configurações daquele template que você escolheu lá. E a primeira configuração é a configuração de cabeçalho do blog, que é essa parte aqui do topo, tá? Então vamos lá. Primeiro nós vamos configurar aqui a parte do cabeçalho do blog. Você pode colocar somente a logo. Ela tem que ter 250 pixels, tá, de largura por 50 de altura para ficar no tamanho ideal, tá bom? Ou você pode utilizar diretamente, né, aqui um banner de uma imagem. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar primeiro o logo para vocês verem como é que fica, tá? Depois a gente vai construir o banner para ficar legal, né? Parecido com aquele banner que eu tinha mostrado para vocês. Então primeiro eu vou colocar somente o logo. Então vou vir aqui no meu logo que eu acabei de fazer, né? E vou simplesmente exportar ele. Só que antes eu vou marcar aqui para ele sair o fundo, tá? E vou simplesmente exportar ele. Lembra-se que o seu logo, né, eu vou até diminuir ele aqui para ele ficar nas extremidades, deixa eu marcar aqui, para ele ficar nas extremidades certinho. Eu vou cortar ele aqui para ele ficar nas extremidades certinhas, para mim não perder nada do espaço lá, tá bom? Então eu vou clicar duas vezes, tá aí, tá cortado direitinho, beleza? Ficou nas extremidades certinhas, tá? Que eu usei a ferramenta de corte que tá bem aqui, ó, ferramenta cortar para poder juntar ele para ficar certinho. Vou tirar o fundo branco, porque depois a gente vai colocar uma cor, e vou exportar essa logotipo. Então vou clicar aqui em arquivo, quem tiver com Photoshop em inglês é File, salvar para a web. Aqui, ó, o seu logo ele tem que ficar com fundo, né, transparente. Então, aqui em cima no Photoshop tem JPEG, nós vamos trocar para PNG 24, que é o fundo transparente. Se você observar, quando eu mudei para PNG 24, lá ficou transparente. Lembre-se que tem que estar marcado isso aqui de transparência, tá? Um detalhe, vou cancelar aqui. Você aqui sempre vai vir um background branco. Você clica aqui para ele tirar o fundo branco, ó, que senão não adianta muito você colocar transparência, porque o background vai aparecer de qualquer modo. Esse olho é para ocultar ou mostrar, tá, as camadas aqui, tá? Você vê que ele tem uma camada com esse globo, ele tem uma camada com texto, tá? Então você marca e desmarca aqui para tirar o olho, tá vendo que tem um olhinho? Quando está sem o olho é porque tá invisível, né? Ele não, quando você exportar, quando você salvar para a web, ele também não vai aparecer. Então, beleza. Então, vou clicar de novo em arquivo. Então, deixei com fundo transparente. Arquivo, salvar para a web. Vou colocar aqui para PNG 24. Transparência, tá? Deixa marcar transparência. O tamanho, né? Aqui embaixo que tem o tamanho. A largura e a altura. Qual é o tamanho que tem que estar aqui, tá? Ó, nós recomendamos que você utilize 250 por 50 para ficar num tamanho legal. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar uma altura e ele vai redimensionar para nós a largura, tá bom? Então vamos lá, a altura que eu vou colocar aqui será, cadê no Photoshop? Será exatamente 50, ele já vai dizer para mim exato a altura. Então vai ficar 213 por 50. Ficou pequeno, vamos colocar aqui em cima, ó, 250 para ficar no tamanho ideal. Aí ficou 250 por 259, tá bom? Se você desmarcar essa opção aqui, ele não redireciona automaticamente. Você tem que colocar um tamanho aqui e outro aqui, tanto na largura quanto na altura. Aqui ele já dimensiona proporcionalmente, beleza? Então, PNG 24, transparente, o tamanho, vou salvar. Vou escolher aqui dentro da pasta do módulo 4 e vou chamar de logo OP, tá? Vou clicar em salvar. Pronto. Se eu vim aqui na minha pasta, né, do módulo 4, você vai observar que tem aqui, ó, o logo OP no formato PNG vazado, que está com 250 por 59. Vamos mandar o nosso logo lá para o OptimizePress, então. Então, eu venho aqui nas configurações do blog, né? Vou fazer de novo para vocês verem. Marca, escolho aqui cabeçalho, e aqui eu escolho o logo, né? Clico aqui, ó, para mim escolher o meu logo. Aqui selecionar arquivos, vou lá na parte do módulo 4 e aqui escolho o logo. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele sobe o logo. Beleza? Aqui eu marco o tamanho completo, tá? E clico em inserir no post. Então tá aqui o meu logo. Vou clicar lá embaixo, antes de deixar a cor do fundo branco,
só para vocês verem. Vou atualizar aqui, salvar as configurações. Vou vir aqui na parte do blog, vou atualizar. Então vou lá, o meu logo apareceu lá no topo. Já ficou bem interessante, né? Tirou aquele nome feio que estava lá. Né? Só um detalhe, você pode vir aqui e escolher uma cor, tá? A minha cor que eu uso normalmente é o verde, tá? Então aqui você pode escolher uma cor de fundo, ó. Você pode vir aqui, por exemplo, escolher uma cor de fundo, ó, do cabeçalho, escolher um tom de verde, né? E vou clicar em salvar. Vou vir aqui no logo. Pronto, você observa que ficou com o header todo verde, né? O fundo todo verde e o meu logo aqui. Mas nós não queremos um logo, vou fazer aqui um banner para a gente poder colocar aqui e ele ficar bem interessante, tá bom? Então vamos lá, primeiro passo, né? Nós já mostrei para vocês como é que vocês usam somente o logo. Nesse caso, nós vamos usar um banner de 975, tá? E a altura padrão é de 120. Beleza. Então, 975, quanto à altura, você não precisa de limite de altura, tá bom? Não há necessidade de você colocar um limite de altura. Você escolhe, né, o limite que você quiser, tá bom? Lembra que na aula passada eu falei da ferramenta de medição? Então tá ela aqui, ó. Então qual a altura que eu quero mais ou menos? Olha só, eu vou clicar aqui a partir dessa, vou usar aqui a partir dessa barra preta, né? Vou arrastar aqui, ó. Ó, pra você ver as alturas que tem, ó. Aqui, ó, você vê que tem o H ali, vai aumentando, ó. 100, 120, 110, né? Você escolhe uma altura que você quer utilizando a ferramenta. No meu caso, né? No meu caso, eu vou escolher aqui 120 de altura. A largura eu sei que é 975. A altura, eu vou escolher aqui, ó. Pra você ver, ó. A altura é legal. Uma altura que vai ficar legal será aí mais ou menos 120, tá? Pra ele não ficar tão grosso quanto ficou aqui com o logo. Beleza? Vai ficar aqui 120 de altura. Então vamos lá. Vamos aqui no Photoshop, nós vamos criar primeiro aquele topo lá. Então vou aqui em arquivo, novo, e vou colocar aqui, ó. A largura é 975. Por que eu sei que é 975, Getúlio? Vou fechar aqui, porque aqui no... O próprio Optimize Press está me recomendando 975 pixels, tá? E a altura fica a minha escolha. Então, a largura eu vou colocar 975, a altura eu vou colocar 120, né? Que é uma altura legal. Pixels, tá? Não esqueça de colocar pixel, resolução de 72. Vou clicar em OK. Então eu tenho aqui um banner que eu vou passar a construir agora. O que eu vou ter nesse banner? Desse lado eu vou ter um logo, tá? Do lado esquerdo eu vou ter um logo. E do lado direito eu vou ter uma frase, tá? Somente isso que nós vamos ter, bem parecido aqui com o do geração digital, né? Que eu acabei fazendo. Então vamos lá. Primeiro passo aqui é a gente trazer o logo para cá. E como que nós trazemos o logo? Vou vir aqui na parte do logo e vou simplesmente clicar aqui nesta pasta, tá vendo? Ó? Vou clicar aqui nesse menos, abaixo dessa pasta ele vai ocultar a pasta. Então vou arrastar somente o logo AW aqui. Só que como que eu arrasto esse logo AW para lá? Eu vou puxar para cá, tá? Vou clicar aqui em cima do texto, ó, onde tem logo PSD, vou clicar e arrastar para baixo. Você vê que ele salta, tá vendo? Ó? Você vê que a caixinha fica flutuante, né? Que são os meus arquivos abertos. E aqui, ó, em cima da pasta, eu clico nela e seguro e arrasto para a parte lá e clico em OK. Então, olha que interessante, o meu logo veio para cá. Isso aqui agora eu já posso colocar lá em cima de novo, encaixar lá em cima ou fechar, tá bom? Então, tá aqui o meu logo que eu acabei de trazer para cá para o meu banner, tá bom? Maravilha. Agora a gente precisa colocar aqui do outro lado um texto, né? Vamos primeiro colocar um texto aqui, né? Colocar um texto aqui nesse logo. Então o texto que nós vamos colocar será crie belíssimas páginas utilizando o Optimize Press, né? 2.0. Então vamos lá. Vou clicar aqui na ferramenta de texto e vou simplesmente clicar aqui na frente, tá? Mais ou menos aqui. O alinhamento eu vou colocar à esquerda, a cor do texto eu vou colocar preta, tá bom? E vou colocar aqui, ó. Crie belíssimas páginas usando, vou colocar aqui usando não, com o Optimize Press 2.0. Tá bom? É um texto bem pequeno. Se tiver muito afastado um texto do outro, tá? Aqui é que eu apertei Enter, viu? Você chegar num texto, você aperta Enter, ele vai pular de linha. Se estiver muito afastado do texto do outro, você vem aqui, ó, seleciona o texto, né? Vem aqui nessa ferramenta,
aqui nessa opção e coloca aqui 10 milímetros, que normalmente fica bem interessante aqui, ó, a distância um do outro de 10 milímetros, tá? Normalmente o alto ele fica mais distante, né? Um texto fica mais distante do outro. Você coloca aqui, ó, 10 milímetros, olha que interessante, vai ficar bem pertinho um do outro, tá bom? Então tá bom, vou vir aqui agora e vou selecionar o meu texto, vou centralizar ele para ele ficar no meio certinho, tá? Um texto se alinhar com o outro, o texto de cima com o de baixo. Vou clicar na primeira ferramenta lá de cima e vou colocar ele mais aqui no meio, tá? Para ele poder ficar aqui, beleza? Vou selecionar tudo de novo, né? Clico dentro, aperto Ctrl A e seleciono tudo, ou então clico no começo até o fim. E vou aqui, ó, vou colocar o seguinte, vou aumentar um pouquinho o tamanho, ele está pequeno, vou colocar aqui um pouquinho o tamanho, você vê que já ficou muito próximo do outro. Vou vir aqui de novo, vou colocar aqui, ó, vou aumentar aqui um pouquinho, tá? 10. Eu vou colocar aqui 15, né? Para ele dar já um distanciamento um do outro aqui, para ficar bom pra gente, beleza? Então 15, beleza. Só tem um detalhe agora, né? A gente precisa colocar aqui um fundo, né? Um background. Normalmente o fundo é você que escolhe para o seu blog, tá? Então escolha uma cor que você vai trabalhar e mantenha aquele padrão de cor durante todo o seu blog, tá? Não fique fazendo uma salada de fruta no seu blog não, tá? O seu blog não é um blog de carnaval, é um blog profissional que vai ter pelo menos uma estrutura de cor, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, a cor que eu escolhi, tá? Para mim poder utilizar no Optimize Press foi o verde. É tanto que você viu lá nas aulas, né? Dentro da área de membros, está tudo verde, né? A gente colocou muito tonalidade de verde lá dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou simplesmente montar aqui um background verde, tá? Um fundo verde. Eu posso fazer duas formas. Eu posso utilizar os próprios recursos do Photoshop para mim construir esse fundo verde, ou eu posso ir no Google e pegar uma imagem com o background verde. Eu vou optar pela segunda opção, de ir no Google buscar. Então vou vir aqui no Google, tá? E vou clicar aqui no Google e vou clicar em imagens, né? E vou digitar aqui o seguinte, ó, Reader Green, tá? Você pode, se você escolher um fundo, por exemplo, azul, você colocaria Reader, né? Blue, tá? Eu gostaria de usar um tom de rosa, né? Pink, né? Aí você conseguiria diversas tonalidades pinks, tá? Até já caracterizadas, beleza? No meu caso é o verde, então tem aqui alguns modelos, né, de fundo verde. Só tem um detalhe, né? Um detalhe que você deve atentar. O fundo que você for escolher, preste bastante atenção, porque você vai ter que repetir o seu fundo aqui, ó, pelas extremidades. O tamanho vai vir somente até aqui 975, tá? Eu vou demarcar aqui com a minha ferramenta de régua, ó, somente mais ou menos até aqui, esse banner que você está fazendo. Essa outra parte aqui, ó, você vai ter que manter com a cor padrão, tá? Então, tome muito cuidado na hora que você for escolher uma cor, para ela não entrar em conflito, né? Tipo assim, esse topo ficar de uma cor e esse outro aqui ficar de outra cor, porque senão fica muito desprofissional, fica muito tosco, tá bom? Então, beleza. Já falamos disso, vamos então aqui na nossa cor. Então, olha só, tem alguns fundos aqui que eu posso utilizar. Vou fazer o seguinte, eu vou verificar se esse fundo daqui, ó, esse primeiro aqui, fica legal. Se não ficar, eu vou ver se esse daqui fica legal. Então vamos começar com esse daqui. Então clico nele. Lembre-se sempre de usar um fundo em degradê, ó. Quando você clica, ele dá algumas opções parecidas, ó. Bonitos, né, os backgrounds aqui. Eu vou escolher esse verde aqui e vou clicar em visualizar, né, a minha imagem. Olha que interessante esse background. Vou clicar em salvar, né, botão direito, salvar. Vou salvar dentro do módulo 4. Vou clicar em salvar. Beleza, vou no Photoshop. Vou clicar arquivo, abrir, né? Eu vou escolher esse fundo aqui. Tá aqui. O que eu faço? Vou levar ele para lá. Então vou clicar aqui na parte do background e vou clicar e arrastar para cá. Ele simplesmente vai aparecer aqui. Beleza? Maravilha. Vou puxar ele para cá, tá? Ele ficou por cima, tá? Ele ficou por cima, eu vou clicar ele encaixar aqui. Ele ficou por cima aqui, ó. Eu simplesmente, o que eu fiz para me trazer ele para cá, né? Deixa eu dar um Ctrl Z para vocês verem, ó. Quando eu puxei para cá, ele ficou por cima, né? Então você observa, ele está em cima as camadas aqui no Photoshop, eles são organizadas, né? Por etapas, né? Então ele ficou em cima de tudo. Eu vou arrastar para baixo, olha.
até aqui. Você vê que ele ficou por baixo agora, só que ainda sumiu. Eu vou simplesmente arrastar para baixo, bem mais para baixo mesmo, para ele poder encaixar aqui abaixo, tá? Então, olha só, ele ficou, tá abaixo nessa aqui, o background branco tá aqui, o logo tá aqui e o texto que eu digitei tá aqui do lado. Então você vê que já ficou bem legal, né? O OptimizePress Academy aqui. Eu vou só subir um pouquinho aqui, tá? Vou clicar em cima dele, eu clico em cima da camada e arrasto ela para cá, tá? Se eu quiser, pessoal, por exemplo, deixar isso de uma cor diferente, eu posso utilizar o Colorize, né, do próprio Photoshop. Aqui você tem, ó, imagem, né? Ajustes, né? Matiz, saturação. E aqui você marca aqui o Colorize. Escolhe aqui um tom de verde, olha, e vai modificando, né, as cores aqui, ó, para ficar na cor que você quer, tá? Você pode colocar um verde mais claro, mais escuro, né? A tonalidade. Inclusive você pode até mudar de cor. Se eu quisesse, por exemplo, deixar vermelho, ó, eu deixaria ele vermelho, tá? Então tá aqui o meu banner, tá? Vou deixar ele em um tom de verde mesmo. Vou deixar ele um verde mais claro, tá? Para ele poder se destacar aqui. Beleza? Tá bom? Vou vir aqui no meu texto, tá? Que ele ficou meio tosco ainda. Eu acho que selecionar ele todo aqui. Vou vir aqui colocar, ao invés de 15, vou colocar 14. 14 não sei se vai dar certo. Vou colocar aqui 13 mm, que é milímetros, né? Pronto. E eu vou colocar ele como bold, tá? Para ele ficar mais fortinho, tá bom? Tranquilo. Beleza. Então, crie belíssimas páginas utilizando o OptimizePress. Como a gente está usando um tom de branco, vamos usar o branco então. Vou colocar aqui a cor branca, tá? E vou colocar uma sombra nele. Então, clico com o direito, opções, venho aqui em sombra, marco aqui a sombra, ok. Beleza? Então, clico com o direito, opções de mesclagem, né? Clico aqui em sombra, marca aqui o quadrinho de sombra, clico em ok, e ele coloca uma sombrinha para mim aqui. Então tá aí, né, o meu topo pronto, né? O meu topo com um logo e com uma chamada aqui do lado direito, tá? Você pode colocar uma imagem, pode colocar um banner, pode colocar o que você bem entender aqui, tá? Para ficar legal. Vamos então enviar esse arquivo para lá, beleza? Então o que nós vamos fazer? Vamos salvar para a web. Arquivo, salvar para a web, tá? E vou simplesmente colocar o tamanho, né, que eu preciso lá do OptimizePress, é 975, tá? Eu não sei porquê, mas ele ficou com 953 aqui, eu acho que eu tinha diminuído lá na hora, tá? Vou colocar aqui 975 por 123, tá bom, passou 3, não tem problema, e vou, ao invés de PNG, aqui em cima, eu troco para JPG, tá? Por quê? É um formato, tá, que você pode utilizar quando não tiver fundos transparentes. Você utiliza o JPG. O PNG é somente quando tiver fundos transparentes. O método de exportação você coloca aqui alta, que ele diminui aqui bastante, fica bem leve o seu arquivo. Ok? Então 975 por 123, vou clicar em salvar, vou chamar de Reader OP, tá? E vou clicar em salvar. Tá aí, beleza? Então vamos ver como é que ficou, né? O nosso logo, vou remover o logotipo, vou vir aqui na parte do banner, vou clicar, vou selecionar arquivos, vou clicar em Header, vamos aguardar, pronto, coloca aqui tamanho completo, clico em inserir, ele vai aparecer aqui para mim, e vou clicar em salvar. Vamos ver como é que ficou. Vou vir aqui no meu blog, né, vou dar um ESC, né, para poder cancelar a régua, vou clicar em atualizar, para a gente ver como é que ficou. Pronto. Olha que interessante, ficou lá um logo, né, um topo, né, com as configurações, né, do OptimizePress, beleza? Olha só que interessante, você vê que o fundo aqui está diferente, né? A gente precisa colocar esse fundo parecido, tá? Com esse topo que está bem aqui. Então como é que nós vamos fazer isso? Você vem no Photoshop, salva esse arquivo, né? Vou salvar esse arquivo, salvar. Lembra que lá a gente salvou para a web, aqui a gente vai salvar normal. Vou chamar de Reader, tá? Pronto, ok. Salvei. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar a ferramenta de corte e vou fazer um pequeno quadradinho bem aqui, ó. Opa, dá um ESC aqui que eu enlouqueci a parada. Aqui, ó, clico aqui. Opa, ferramenta de corte. Nossa, tô doidão aqui. Vou fazer o seguinte, vou clicar aqui fora, clicar aqui na ferramenta de corte. Você vê que ele aparece com algumas regras, você clica, segura e arrasta. Porque aqui, deixa eu ver aqui como é que eu faço isso aqui.
Ah, tá. Agora está dando certo. Então, clique, segure e arraste e faço aqui, ó, um pequeno quadradinho, né? Na parte em que eu preciso. Se você estiver utilizando o Photoshop CS6, tá? Você simplesmente arrasta para cá, ó. Deixa eu fazer uma coisa primeiro. Clique 2 vezes para ele poder cortar certinho o tamanho, que aí ele não altera, né, nos tamanhos. Vou lá na ferramenta de corte de novo. Se você estiver utilizando CS6, aqui, ó, você clica na extremidade e arrasta para cá, ó. Ai, Deus. Clica na extremidade e arrasta para cá até a outra ponta aqui, é porque eu estava soltando o mouse, por alguma razão estava dando esse problema. Pronto, e aperto a tecla Enter. Então ele fatiou aqui um pedacinho para mim. Eu vou colocar esse header para repetir, ao invés de usar, né, essa cor verde estranha que está aqui. Também vai pegar esse pedacinho aqui que está aqui em cima. Então vamos lá, o arquivo, salvar para a web. Tá? Aqui está com 9. O tamanho aqui tem que ser 123 de altura, viu? 123 porque a gente exportou aquela hora com 123. Mesmas configurações, salvar. Então aqui você coloca header BG, tá? Header BG, que é o fundo lá. Vamos clicar em salvar, beleza? Vou vir aqui nas configurações do blog, vou vir em marca, né? Vou vir aqui em configurações do blog de novo. E aqui embaixo, ó, tem uma imagem que se repete, né? Um fundo do cabeçalho repetindo. Vou clicar aqui em Upload, vou escolher aqui selecione arquivos, e escolho aqui header BG. Não? Vou clicar aqui em inserir no post e vou clicar em salvar e continuar. Vamos ver como é que ficou o nosso header BG. Vou vir aqui e atualizar a minha página. Tá? Pronto, você vê que agora o meu header, né, ficou com o mesmo formato. Tá bom? Então você vê que eu já acabei de criar aí um header, né, para o meu blog. Tá? Eu utilizei as ferramentas aqui do Photoshop para poder fazer isso. Lembre-se, se você salvou, dá um editar, retroceder uma etapa, tá? Para você voltar para o item anterior, porque se você salvar dessa forma, você perde o logo, ou melhor, o header que você acabou de salvar. E aqui tá as configurações do nosso blog, nós montamos com 120, tá? E aqui, se vocês observarem, tem a lateral do blog. Eu vou deixar um site também aí, pessoal. Nas próximas aulas eu vou estar falando disso, de como que você escolhe a cor para o seu blog, tá? Para você escolher uma cor legal, para padronizar tudo, tá? Você escolher a cor perfeita e ideal para o seu site, aí você vai saber que cor você coloca os títulos, os banners, esse tipo de coisa, tá bom? E nas próximas aulas eu vou estar falando disso aí para vocês. Beleza? Então fica aí, nós acabamos de construir o nosso header. Na próxima aula nós vamos trabalhar com a parte de menus e configuração da área de destaque do blog. Beleza? Então um forte abraço e até a nossa próxima aula.